Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o amido. O objetivo da nossa aula é verificar a presença do amido nos alimentos. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é o amido. O amido é um polissacarídeo formado a partir de vários monossacarídeos de amilose e amilopectina. O amido é uma molécula encontrada somente em alimentos vegetais, portanto a gente não encontra amido em carne, em frango, em peixe, nenhum desses alimentos que são de origem animal. A gente consome amido diariamente em boa parte dos alimentos que a gente come e a digestão desse amido ela acontece assim que a gente coloca o alimento na boca, com a ajuda da nossa saliva, que tem a amilase salivar, ou pitialina, é a mesma coisa, e essa digestão termina no intestino delgado, é onde finaliza a digestão do amido. Nessa aula a gente vai... esqueci de dizer, no final da digestão que acontece no intestino delgado, o produto dessa digestão é a glicose, que é responsável por nossa reserva energética característica, né, de todos os dias, para a gente conseguir fazer nossas atividades, armazenar ATP, essas coisas. E então a gente vai fazer essa verificação do amido nos alimentos com a tintura de iodo, que é um reagente que vai... a gente vai conseguir reparar a mudança de cor nele na presença de amido nos alimentos. A gente poderia fazer com o Lugol, só que é mais difícil de encontrar. Os dois são antissépticos, só que a tintura de iodo a gente encontra na farmácia, bem baratinho, simples de achar. E é um antisséptico também, aquele iodo de hospital comum, né? Só que hoje em dia a gente encontra ele dessa forma. A gente tem aqui alguns alimentos que a gente vai fazer parte da nossa prática, que são o biscoito de maisena, o amido de milho, banana, arroz, batata e o ovo, que é o nosso único alimento de origem animal, para a gente conseguir reparar bem se tem alguma diferença. Eu vou cortar aqui um pedaço da batata, eu cortei antes para ela não ficar escura. Vou colocar aqui do lado da banana. Então vamos lá. Esse prato com fundo branco aqui é para a gente conseguir fazer o controle do iodo, para a gente conseguir observar a cor dele naturalmente, sem presença de alimento nenhum. Vou pingar aqui algumas gotas. Como a gente pode reparar, o iodo ele tem a cor alaranjada, meio ferrugem. E agora a gente vai colocar ele nos alimentos para poder observar a mudança de cor, se é que vai ter alguma mudança de cor, né? A gente ainda não sabe. Então vamos lá. Eu vou pingar de 2 a 3 gotas em cada alimento e a gente vai observando. Lembrando que, dependendo do alimento, ele vai ter uma reação mais imediata e, dependendo do alimento, ele vai ter uma reação mais lenta. Isso porque tem alguns alimentos que contêm uma cadeia maior de amido, isso varia com a temperatura, todas essas questões. Então, o tempo que a gente vai ficar aqui, a gente vai conseguir observar, ainda que passe uns 2 minutos, 3 minutos, o que acontece com cada um deles. E após algum tempo, talvez ele continue mudando de cor. Não sei se a gente vai conseguir observar isso, porque demora um tempo mesmo. Mas depois da degradação desse amido, amido, né, pelo iodo que a gente vai pingar, ele pode vir a clarear e ficar branco novamente, mas isso requer um tempo que eu acho que a gente não vai conseguir mostrar aqui. Mas vamos lá para os alimentos. Eu vou pingando e depois a gente comenta sobre cada um deles. Vocês conseguem já observando as reações assim que a gente coloca o iodo. Vou dar uma mexidinha aqui no amido. Olha só, são reações muito rápidas.
A gente não consegue nem ver ele vermelhinho. Agora vamos para a banana. A gente consegue ver como a banana é mais lenta. Isso acontece porque a concentração de amido na banana depois que ela está madura é um pouco menor do que se ela tivesse verde, por exemplo. Se fosse uma banana verde, ele ficaria preto como no biscoito e no amido quase que imediatamente. E a gente está vendo aqui, ó, que comparado com o amido e com o biscoito, ele tem uma reação demorada ainda, né? A gente ainda consegue ver partezinhas que ainda estão meio alaranjadinhas e outras mais escuras. Isso depende do tamanho da cadeia de amido que cada alimento possui, como eu havia dito. Vamos pincar agora na batata. É até bonito de ver, né? A batata demora um pouquinho porque o amido vai penetrando nela. A gente consegue reparar que conforme vai se espalhando é que ele vai ficando mais escuro. A concentração de amido da batata é grande, só que ela precisa penetrar na batata para conseguir ficar mais escuro. Se a gente for reparar a banana de novo, ela vai se espalhando e vai ficando cada vez mais escuro, inclusive tendo um tom arroxeado, enquanto que no amido e no biscoito é quase que preto. Agora a gente vai pingar no arroz. Lembrando que quando a gente lava o arroz, a gente não tira o amido completamente dele, a gente só tira a camada de fora do amido. E como a estrutura do arroz é basicamente formada por amido, né? É uma característica da resistência do arroz, a gente não consegue tirar esse amido do arroz. A gente, quando ingere arroz cozido, lavado, a gente ingere ele com amido do mesmo jeito. Vamos pingar aqui. É muito rapidinho também. É um alimento com alta concentração de amido. E agora, o único alimento que a gente tem aqui, que é de origem animal, e que vocês vão ver que poderia servir até como controle, porque ele não tem alteração de cor. O iodo não muda de cor quando a gente coloca nele. Vamos lá. Não tem alteração nenhuma de cor. Como eu disse, poderia servir como nosso controle, né? Porque não continua exatamente da mesma cor das primeiras gotas de amido que a gente colocou. De iodo, perdão. A gente consegue reparar depois de alguns minutinhos que os alimentos agora estão bem escuros, que contêm amido. A bolacha e o amido de milho são os mais escuros, porque eles possuem a maior concentração de amido. Inclusive, o amido de milho é o amido puro do milho. Então, eles realmente ficam pretos quase que imediatamente. Eles formam pedacinhos mesmo de iodo com amido. A gente vê a banana, que agora apresenta uma coloração roxeada, porque depois de alguns minutos esse amido vai sendo degradado e é característica essa cor roxa da degradação. E é o que eu falei, que se a gente esperasse mais um tempo, ele poderia ficar claro novamente, né? Mas ainda apresenta algumas partezinhas meio vermelhadinhas, justamente pelo tamanho da cadeia de amido que esse alimento apresenta. A batata tá bem escura, um cinza assim quase preto, bem escuro, porque ela possui uma alta concentração de amido. O arroz, a mesma coisa, tá bem escuro, não houve alteração após esse tempo, continua muito escuro. E o ovo, como esperado, por não possuir amido, ele continua exatamente da cor do controle. Essa cor bem enferrujada.
Uma boa maneira da gente conseguir reparar que a nossa saliva ela faz essa digestão, essa degradação do amido, é uma prática bem simples, que eu vou explicar como é que faz. Se a gente pegar um copo com água e misturar um pouquinho de farinha de trigo ou desse amido de milho, que é bem concentrado, colocar na boca e bochechar por alguns minutos e botar esse líquido, cuspir esse líquido num copo, e para controle, pegar um copo com água e só misturar o amido sem botar na boca, quando a gente pingar o iodo nele, se a gente pingar primeiro nesse copo que está só com a água e a farinha, ou amido, a gente vai reparar que ele vai mudar de cor, porque é uma grande concentração de amido nele, mas se a gente pingar o iodo nesse copo que tem a água com a nossa saliva, a gente talvez não repare mudança de cor, porque dependendo do tempo que a gente ficou na boca e da quantidade de saliva que a gente tinha, talvez esse líquido não mude de cor, fique da cor do controle, né, enferrujadinho, justamente porque a nossa saliva faz essa degradação do iodo, do amido. Então, quase que imediatamente mesmo, se a gente fizer isso, colocar no copo, ele possivelmente não vai ter alteração de cor, porque a nossa saliva já degradou esse amido. Tá, mas e por que a gente está tendo que observar? Qual a importância de se observar, de se verificar o amido nos alimentos? Então, a gente na nossa alimentação, diariamente, a gente precisa obter energia. A gente obtém energia através de carboidratos. Boa parte dos alimentos que a gente consome amido. 80% dos alimentos de origem vegetal que a gente consome possui amido. E é basicamente a nossa fonte de energia. Então, é importante observar esses alimentos que a gente consome, a presença de amido nesses alimentos, justamente para a gente ter uma noção do tanto de caloria que a gente está consumindo diariamente. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, porque em excesso a gente tem uma reserva energética muito grande, que no futuro pode se tornar gordura e essas questões. Mas, tendo uma alimentação balanceada, consumindo todos as proteínas, carboidratos e tudo mais de maneira correta, a gente consegue ter a nossa energia, o nosso ATP, que a gente precisa diariamente e sem que isso vire uma reserva energética que possa vir a se tornar gordura de maneira muito, muito abusiva. A gente precisa consumir esses alimentos de maneira... a gente precisa consumir esses alimentos juntamente com outros alimentos para que a nossa reserva energética seja importante para a gente conseguir fazer nossas atividades do dia a dia, mas para que não sobre energia demais todos os dias. A prática que a gente fez aqui, ela é uma prática muito simples. Como vocês puderam ver, observando o que foi feito, a gente utilizou alimentos que a gente tem em casa, arroz, batata, banana, ovo, biscoito, todas essas coisas. E qual a importância disso? A gente consegue realizar essa prática sem precisar de um laboratório específico para isso. A gente consegue fazer isso em casa, a gente consegue fazer isso na escola, em todo canto. Agora, com aulas remotas, a gente consegue passar isso para o aluno de maneira simples e ele pode fazer em casa e conseguir observar os resultados de maneira simples e com todo mundo. Ao final da nossa prática, a gente tem uma avaliação que ela começa no início da nossa aula, com a participação do aluno, a interação dele. Se ele estiver fazendo por aula remota, ele faz em casa no mesmo momento que a gente. Se a gente estiver fazendo na sala, ele pega para fazer também, divide os alimentos com os outros alunos, cada um faz um pouquinho para que todo mundo participe da aula. E na próxima aula, teria entrega de um relatório no qual ele colocaria ali tudo que foi utilizado por ele para fazer a prática, todos os materiais, a forma com que foi feita a prática e o que ele entendeu dela, né? E principalmente a importância da gente fazer essa verificação do amido nos alimentos. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!